Por exemplo, que dentro de uma empresa tem lá 10 mil empregados. Aí desses 10 mil empregados, aí você vai descendo, nível de gerência, nível daquele grupo, daquela coordenação. Aí você vê que aquele grupo, ele também tem um padrão de pressupostos básicos compartilhados que não necessariamente é aderente ao que a cultura maior delimita. Então, assim, eu vejo que de uma forma ou de outra, toda cultura vai ter zilhões de subculturas e pode ter cultura que não está aderente ou não está coesa com a cultura maior. Como que a empresa pode endereçar tais questões? Então, Thales, a primeira coisa é não dizer que é um pressuposto básico inconsciente diferente, porque isso não está dizendo nada. Então, como esse é um curso de mestrado, e no mestrado nós precisamos ter precisão conceitual para poder recortar um objeto e fazer uma análise com algum grau de possibilidade de questionamento, né? Então eu preciso de dado empírico, eu preciso mostrar que eu consigo recortar um objeto, eu tenho que ter cuidado com o conceito que eu uso. Então, essa definição do Schein, ele é ótima para as pessoas perceberem que existe esse domínio na vida das organizações, mas ele dificulta uma tese de mestrado elaborada com base nele, né? O que ele chama de integração interna? É a forma como os membros resolvem problemas de adaptação, integração e cooperação para viver junto e atingir a missão. A cultura define quem é membro e quem não é, quais são os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, quem são nossos amigos e nossos inimigos, e como é que a gente define esse jogo nas importantes alianças e estratégias que a organização precisa fazer, né? Isso aqui é integração interna. O que acontece aqui? Dentro de uma organização, você tem subculturas profissionais. Por exemplo, o engenheiro tem uma visão a partir da sua... O economista tem outra, o cara financeiro tem outra, o cara de marketing tem outra, o operário tem outra. Isso, na realidade, não significa que eu tenho entropia nos sistemas. Existe um grau de subculturas profissionais que é saudável dentro da organização. Diferentes perspectivas. Quando a gente olha para a cultura, o que acontece? É importante muitas vezes entender que a subcultura do operário, ela está dialogando com a da organização. Então, ela não é uma coisa completamente outra, mas ela existe como uma possibilidade ali dentro. Então, voltando àquele nosso conceito de vaca no Brasil, vaca na Índia. Uma coisa é eu ter um indiano vegetariano. Ele tem uma cultura dentro da qual vaca tem aquele sentido, aquele significado, há todo um conjunto de razões para isso. Outra coisa é eu ter um carioca vegetariano. Ele pode ser adepto de uma tribo, bicho grilo. Ele pode ser da Sociedade Protetora dos Animais. A razão pela qual ele não come carne é uma possibilidade lógica dentro da nossa cultura e dialoga com ela. Então, ele não tem outra cultura. Ele tem uma posição ou de renunciante ou de subcultura dentro dessa cultura maior. Mas ele não deixa de comer carne pela mesma razão do indiano. Ele deixa de comer carne dialogando com essa cultura, né? Então, o que acontece no Brasil, por exemplo, algumas empresas que tentaram implantar a meritocracia e não conseguiram, a alta administração fez um MBA fora, voltou com uma série de conceitos do que é uma cultura vencedora e matadora e tenta implantar aquilo. Só que esse cara que tem aqui tem outros valores e esse indivíduo que está aqui não dialogou o suficiente para a gente construir uma visão razoavelmente compartilhada de como pensar essas questões. Então, quando nós temos muitos feudos de poder, nós não temos uma sociedade sem cultura, nós temos um feudalismo implantado, né? Então, vários feudos de poder, eu tenho um sistema feudal, vamos combinar. As pessoas falam nas organizações disso, tem um monte de feudo de poder. Feudo de poder não significa que a organização não tem uma cultura, ela tem uma cultura onde isto é a norma. Aí a gente pode olhar para ela e dizer, tá, o que é uma cultura feudal nas organizações?
eu tenho o senhor feudal da área financeira, eu tenho o senhor feudal do marketing, eu tenho do RH, e eles brigam o tempo inteiro. Eles têm as suas tropas aqui prontas para a guerra, e eles estão disputando poder. E as suas equipes se veem ali dentro nessa situação. Se eu não apoio o meu líder, eu posso ser expulso do meu feudo. Quer dizer, eu vou ser canibalizado pelos inimigos. Existe isso nas organizações? Não existe. Então, isso não são necessariamente subculturas, mas parte de um conjunto onde isso é possível. Porque quando se fala em cultura informal, informalidade nas organizações, como você disse, né? É tudo meio fluffy. Fica tudo meio abstrato demais. Se a empresa, se a liderança não mapeia quais são esses feudos, quais são esses focos de embate de poder, fica difícil mudar alguma coisa. Né? Então, mas se a gente percebe que tem feudo de poder, a gente precisa entender a causa e ver como remover. Porque uma sociedade, uma empresa que tem esse monte de conflito interno, ela gasta todo o tempo e energia nas brigas internas, ela vai perder a capacidade de resposta externa, né? Então você vê muitas empresas, por exemplo, que o diretor de marketing quer fazer um monte de gracinha para o cliente e o diretor financeiro só quer cortar custo. É comum a gente encontrar diretor financeiro que acha que custo é unha, tem que cortar toda semana. Não tem isso. Você tem isso, né? E você tem o diretor de marketing que parece uma amante argentina, como dizem por aí. Eu quero ir no shopping e ser feliz. Você tem isso. O que acontece se eu tenho esses dois num debate? Eu tenho um conflito negativo. Vai depender de como esse cara se articula com o presidente ou esse para ter a sua agenda rodando. O que acontece quando eu tenho uma cultura integrada? Eu tenho um conflito positivo. É da natureza do marketing querer aumentar valor para o cliente. Então, o diretor de marketing, ele é, de certa forma, um advogado do cliente dentro da organização. E ele precisa ser. É da natureza do diretor financeiro zelar pela saúde financeira da organização. Então, ele tem que saber cobrar do diretor de marketing explicações razoáveis sobre aquele gasto. Se o diretor de marketing consegue comprovar que aquele gasto vai aumentar o retorno no médio e no longo prazo, o gestor financeiro, teoricamente, deve fazer um ajuste e tentar cooperar para contribuir para aquele ganho. Mas cada um entendendo que eles têm esse papel e essa missão para cumprir. No Brasil, ou eu tenho um vínculo muito personalista, se o cara é meu amigo, ele dá um jeitinho para mim sem esse esforço, ou se ele é o meu inimigo, ele não vai ceder por nada no mundo. Essas duas situações, elas são negativas para a organização. Quando eu tenho forte confiança, eu tenho abertura para o conflito positivo. O conflito positivo é quando eu estou botando dados e fatos na mesa e discutindo as melhores formas de cooperar. Entendendo que quando alguém discorda de mim, não está me agredindo, está discordando da lógica do meu raciocínio, né? A gente tem um pouco de dificuldade com isso, como uma sociedade extremamente personalista, né? Se alguém chega numa reunião de trabalho e diz eu discordo de você, você já fala, esse cara não gosta de mim, ele está armando alguma coisa, ele está puxando o meu tapete. Então, o que acontece em sociedades de alta distância de poder? A gente trabalha com uma informação ruim. Quando a gente pensa quem é membro e quem não é, por exemplo, o operário é membro dessa organização, ele é parte da coalizão que gera resultado ou não é? O empregado terceirizado é membro ou não é? Qual é a relação que eu tenho entre o terceiro? O terceiro partilha comigo a missão? Essa é uma questão curiosa para a gente pensar aqui. Quais são os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis? Vamos pegar, por exemplo, a questão da terceirização e olhar como ela foi feita em alguns países e no Brasil. Por que alguns países fizeram terceirização? Se você olhar para o que estava acontecendo no começo da década de 90, você tinha algumas empresas que estavam se expandindo globalmente e ganhando uma complexidade de gestão inadministrável. Você tinha verdadeiros monstros ali, com um conjunto de tarefas, atribuições que não dava para administrar.
Na realidade, vamos pegar uma empresa brasileira para a gente ver como é que é isso. Se a gente olha para o plano de saúde da Petrobras, é maior do que a da Golden Cross. Então, como é que eu penso uma empresa de petróleo cujo plano de saúde é maior do que uma grande operadora? Se a gente pega o começo da privatização no Brasil, lá no começo da década de 90, nós tínhamos empresas, por exemplo, se pegar a Petroflex de borracha sintética, que tinha mais motorista do que empresas de terceirização, né, empresas de motorista particular. Então você pegava a folha de pagamento dessas empresas, tinha cozinheiro, tinha um monte de coisa. O que acontece? Tudo bem eu ter isso e ter uma integração vertical muito grande se eu estou pequeno. Agora, conforme eu vou crescendo, de repente eu tenho que ser uma empresa especialista em petróleo que administra um plano de saúde. Naquele momento, então, e aí tem as estratégias de negócio por trás, tem uma série de coisas. Mas o que estava em questão naquela época, em muitos países, é como é que eu faço um streamlining, quer dizer, como é que eu emagreço a organização e faço só aquilo que eu sou bom e coloco as atividades que eu não sou bom ou que não é a minha atividade central. Não estou dizendo que a Petrobras não seja boa em gestão de plano de saúde, não é isso. Ela tem uma baita expertise nisso, mas ela tomou a decisão estratégica de manter isso na casa, né? São decisões estratégicas de diferentes naturezas. Como é que eu faço para crescer globalmente com qualidade de gestão? Como é que eu foco naquilo que eu sou bom, que era o streamlining, né, naquele momento, e terceirizo para profissionais as atividades que não estão no meu negócio, no coração do meu negócio? A ideia por trás é uma empresa de cozinha aí que faça cozinha industrial é melhor do que uma empresa de construção que administra uma cozinha. Tem mais racionalidade nas compras, tem mais expertise. E o cozinheiro que está nessa empresa pode chegar na presidência, porque ele está dentro de uma empresa que está na atividade fim. Quando você tem um cozinheiro numa indústria de construção, ele não tem chance de crescer, aquela carreira está atrofiada. Então, teoricamente, a terceirização geraria ganhos. Se eu estou olhando num país como a Alemanha, por exemplo, em que eu não tenho como precarizar o trabalho, em muitos casos, a terceirização de atividades gerou um aumento de custos. Porque o mecânico vai ganhar a mesma coisa estando na minha empresa ou numa terceirizada. E eu tenho que pagar a administração da terceirizada. Então, num primeiro momento, parecia gerar aumento de custo, mas o aumento da efetividade administrativa fazia com que, no fim, a solução fosse melhor. E o que acontece? Eu reduzia os riscos numa fase de crise. Porque se eu tenho uma empresa terceirizada que faz a administração da manutenção, por exemplo, para 10 empresas, e a minha empresa, numa fase de crise, precisou diminuir efetivo, o que acontece? Eu faço isso sem gerar uma demissão em massa e num momento de crise eu não tenho este cara como custo fixo. Então, isso dava flexibilidade nas economias para enfrentar a competição global. Então, eu dividia o risco nas atividades que não eram as minhas atividades centrais. O que aconteceu no Brasil nesse momento? O Brasil tinha fortíssimos sindicatos. E o cozinheiro ou faxineiro que estava dentro de uma empresa metalúrgica, ou dentro de uma empresa de petróleo, ou dentro de uma empresa de mineração, ele era representado pelo sindicato dessas empresas. Então, ele tinha um salário muito acima da média do mercado. Quando o processo de terceirização ocorreu no Brasil, se quebrou um pouco o poder dos grandes sindicatos, porque diminuiu tremendamente o efetivo de pessoas representadas por eles. E aí o que a gente viu foi a reinvenção da senzala. Você gerou uma precarização gigantesca nas empresas de suporte e você reinventa a senzala no contexto das organizações de trabalho brasileira. Se eu via uma empresa dizendo, eu tenho práticas de RH super modernas, igual a das empresas de primeiro mundo, só que o seu faxineiro está comendo uma quentinha sentado na escada. E as pessoas não viam isso como um problema de precarização de trabalho. As pessoas diziam, o problema é da terceirizada, que não consegue resolver esse tipo de problema. Só que o que se estabeleceu como dinâmica no mercado brasileiro?
as empresas começaram a contratar terceirizada por preço, entendendo que o trabalho unitário de cada profissional, ele é igual. Isso gerou uma precarização não só de todo esse setor, como uma precarização do trabalho. O que acontece? O que é uma ineficiência numa contratação por preço? Eu vou pegar aqui um caso clássico que apareceu na televisão. Quando se acusou o governo do Rio de estar comprando trabalho superfaturado, no caso do escândalo com a Delta, Locante, essas coisas todas, o que a televisão dava como um indicador óbvio de superfaturamento? A empresa tal cobra tanto por um faxineiro, a empresa tal cobra 4 vezes esse valor, tem superfaturamento. Só se eu olho essa unidade de trabalho isolada e tiro todas as outras possibilidades. Essa empresa pode estar cobrando 4 vezes o preço porque ela investiu em produtividade, porque ela tem um sistema mais eficiente, porque ela investiu mais em treinamento, porque ela comprou equipamentos melhores e, portanto, a produtividade, a efetividade desse cara é muito maior do que a desse. Então, o fato desse tá cobrando 4 vezes não é indício de superfaturamento. Vocês trabalham com organizações, vocês sabem disso, né? Vocês querem ver um exemplo clássico em que essa relação não aparece? Por exemplo, numa empresa de TI. Se eu tenho um mega cobra de TI, ele resolve os problemas com uma celeridade gigantesca. Então, 10 caras de TI pouco capacitados não fazem o trabalho de um bem capacitado, não é verdade? Então, o fato de eu pagar esse aqui muito mais do que esse não significa que eu estou superfaturando. Pode significar que eu estou fazendo uma gestão mais efetiva. Isso está por trás. Quando eu olho para isso, então, na terceirização de mão de obra para o hospital público, a situação é pior ainda. Porque um faxineiro de hospital, teoricamente, deveria estar sendo treinado em técnicas de desinfecção hospitalar. Então, ele é um técnico em desinfecção hospitalar. Ele precisa treinamento, ele precisa adesão à missão e visão, ele precisa ter uma visão do que é a limpeza de hospital, ele precisa tudo isso. Ele não é equivalente ao cara que participou da campanha do político tal, que foi colocado numa empresa terceira que é uma barriga de aluguel para permitir que esse político troque vaga nas empresas terceirizadas por voto. Então, na realidade, o preço baixo pode, pelo contrário, indicar a apropriação privada daquela empresa para botar mão de obra pouco qualificada, e a gente sabe que no Brasil acontecia isso, e trocar voto por trabalho. Essas questões estão por trás das questões da terceirização. Então, isso também reflete uma baixa capacidade, muitas vezes, de contratar por qualidade. Então, as empresas brasileiras, teoricamente, por boa governança, vão pressionando as empresas terceiras por custo, até que a empresa terceira tem que abrir mão da qualidade mínima, ela tem um turnover de funcionário alto e ela entrega a qualidade pior. Quando você olha como isso foi feito no Japão, por exemplo, as empresas japonesas, para serem mais efetivas na competição global, criaram parcerias e alianças com a sua cadeia de fornecedor para que todo mundo pudesse cooperar na entrega de valor maior no final. E a gente tem um produto de maior valor, mais inovador, mais bem feito. Então, essas que são questões que estão por trás aqui. O terceiro é um parceiro ou é um capial que eu estou explorando? É uma forma de recortar custo no curto prazo, pressionando vantagens trabalhistas para trás, ou é alguém que está colaborando numa competição global para aumentar a qualidade que eu estou oferecendo na ponta? Então, o que a gente percebe? Que a cultura nacional, de muitas maneiras, e a forma como a gente pensa o trabalho no Brasil, foi responsável pelo fato da terceirização ter gerado precarização, quando em outros países não foi o que aconteceu. Se a lógica nossa, que temos empresas, né, que trabalham basicamente em commodities e nos
força uma relação de custo, né, de mar vermelho, vamos dizer, de concorrência baseada em custo, não desfuncializa também essa precarização? Você não pressiona também esse contexto? Porque claro. É difícil reverter essa lógica de querer agora colocar um terceirizado para que não seja nesse modelo, né? Então, o problema é que isso não quantifica as perdas que isso traz. O quanto que uma mão de obra não qualificada numa terceira com trabalho precarizado impacta negativamente nos meus resultados. Qual é o custo disso? Esse custo ele não é mensurado. Se eu tenho pouco planejamento, se eu tenho pouca análise sistêmica, se eu não busco dados de uma maneira mais robusta e eu não analiso os trade-offs relevantes na questão, eu posso achar que eu estou economizando, mas de fato eu estou matando a galinha dos ovos de ouro para resolver o problema do almoço. E é muito isso que a gente percebe se eu tenho planejamento reativo, eu trabalho com informação pobre e eu foco em corta custo, aumenta a margem. Eu vou deteriorando a qualidade das minhas entregas. E eu vou ficando num cenário cada vez mais oceano vermelho. Quanto mais eu estou no oceano vermelho, mais eu pressiono por redução de custo. Então, o que acaba acontecendo? Eu fico mais vulnerável para qualquer movimento, por exemplo, no mercado global de commodities. É muito difícil construir a independência da minha economia dessa volatilidade. Quando eu tenho, por exemplo, indústrias mais orientadas para a inovação, por exemplo, as indústrias químicas e farmacêuticas, que têm medicamentos de última geração, elas são muito mais blindadas aos movimentos de commodity, porque as pessoas vão querer continuar comprando medicamentos de alta geração. Independente dos movimentos da economia, o consumidor tende a fazer um esforço gigantesco para poder comprar produtos que eu tenho de diferenciação. Quanto menos diferenciação eu tenho, mais eu tenho que matar um leão por dia. Então, quais são os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis? Por exemplo, na empresa brasileira é aceitável precarizar o trabalho do terceiro. Em países mais igualitários, não é aceitável. Essas questões, elas são questões de cultura organizacional, mas elas estão influenciadas pela cultura nacional. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber que a gente tem dificuldade para definir de maneira clara quem são nossos amigos e nossos inimigos com base em jogos cooperativos de longo prazo. Por exemplo, toda a indústria farmacêutica brasileira, teoricamente, deveria estar se sentindo mais protegida e amparada se a Anvisa funcionasse muito bem. As regras do jogo seriam equânimes e nós todos saberíamos o que está valendo para o futuro. Se eu tenho um foco em corta custo, aumenta a margem e preço de curto prazo, eu começo a ter os concorrentes tentando gerar corrupção na Anvisa ou tentar mascarar as regras do jogo para poder competir com foco nesse curto prazo. O que significa que todo mundo tentando fazer isso, a Anvisa vai ser objeto de tentativas de corrupção o tempo inteiro. Aí depois a gente fala, o país é corrupto, o Estado é corrupto. O que a ONU diz no Pacto Global? Se as empresas fizerem um pacto de não corrupção, o Estado não vai ser corrupto. Mas se eu foco nesse curto prazo e eu não olho para como o aprimoramento das instituições me permite ser um player global melhor de médio e longo prazo, eu vou ficar tentando fazer esse assédio às organizações. Então, países autoritários com foco no curto prazo têm muito mais corrupção do que países com foco no médio e longo prazo com mais coordenação horizontal. Porque se eu tenho melhor governança, eu não consigo me beneficiar tanto desse tipo de jogo. E não tem a ver, gente, com a questão da impunidade ou não. Porque o que acontece? Na China, por exemplo, se você for pego num ato de corrupção grave, por exemplo, um secretário de saúde que roubou, o que o chinês diz? Esse cara matou gente. Não matou?
Ao contrário do Brasil, um país com uma cultura confucionista como a China, quanto mais educação eu tenho, maior a gravidade do crime. Porque eu tenho consciência do impacto que eu causei. Então eu sou muito mais, de fato, culpado ética e moralmente do que um cara analfabeto que não consegue avaliar essas questões. O que a China faz nesses casos? Muitas vezes executa o cara em praça pública e faz a família pagar pela bala. Porque eles dizem que o Estado não tem que gastar mais dinheiro com esse indivíduo. E embora você tenha execução sumária, você tem mais casos de corrupção do que os países que estão no topo da lista de Transparência Internacional. Porque a governança é o que reduz as possibilidades de comportamento oportunista. Quando eu tenho alta distância de poder, as possibilidades de me dar bem na imprecisão das regras e nas brechas é tão grande que as pessoas ficam tentadas e acabam fazendo isso. Então, existe uma correlação entre autoritarismo e concentração de poder e propensão à corrupção nas instituições. Isso também vocês podem olhar nos dados da Transparência Internacional, vocês podem olhar nos relatórios do Banco Mundial. A corrupção, ela está ligada a essas disfunções das instituições. Então, o que acontece? Um concorrente, muitas vezes, não é um inimigo. Quando vocês olham no Centro Tecnológico de Tsukuba, no Japão, muitas vezes vocês têm concorrentes patrocinando a pesquisa básica numa área. Por quê? Porque os dois vão ganhar com aquilo. Então, eles são parceiros no desenvolvimento da ciência, eles vão concorrer com a aplicação na prática. Essa percepção, ela depende de uma visão sistêmica bem mais complexa do que achar simplesmente que o cara que está no mesmo negócio é meu concorrente sempre. Ele pode não ser meu concorrente sempre, ele pode ser meu parceiro em ter certeza de que a governança e as regras são de fato cumpridas igual para todo mundo. Ele pode ser meu parceiro em garantir que o jogo seja limpo. E ele pode ser meu concorrente na ponta de uma maneira ética. Então, o que acontece? Tem uma frase clássica do Steve Jobs que as pessoas perguntaram: nossa, você deve odiar o Bill Gates, ele é seu maior concorrente. E o Steve Jobs diz: não, eu não detesto o Bill Gates, muito pelo contrário. A Apple só é o que é porque o Bill Gates é o que é. Competindo com ele, eu fico melhor a cada dia. Se ele não tivesse aqui, eu já teria parado talvez há muito tempo. Eu ia estar deitado em berço esplêndido, numa super zona de conforto. Então, o Bill Gates é fundamental para que a Apple seja o que ela é. Essa é uma visão bem diferente da ideia de que o meu concorrente é aquele que está sempre me atrapalhando. Eu só posso achar isso se eu disser assim: eu queria molezinha, queria estar deitado em berço esplêndido, e este canalha aqui está me forçando a trabalhar e dar um duro desgraçado para ganhar o meu dinheiro. Essas são diferenças de formas de percepção da realidade que estão por trás de como a gente define isso aqui. Então, como é que eu vou redefinir o jogo nas importantes alianças e estratégias que a organização está criando? Na realidade, estão muito definidas pela nossa cultura. O que aparece? Muitas culturas organizacionais e nacionais estruturam muito bem a tarefa de cooptação e influência. Como é que eu coopto determinado indivíduo para trabalhar junto comigo? Como é que eu influencio o sistema a meu favor? Isso está muito por trás não só da ideia de advocacy, né, nos Estados Unidos, como é que eu produzo um advocacy da minha causa, que no Brasil é visto de algumas maneiras como uma forma corrupta de influência, né, de uma maneira ética. O político que está em Brasília, ele não necessariamente sabe como uma regra ou uma lei está afetando a minha indústria. Eu tenho que poder ir lá e dizer isso para ele, porque eu detenho esse conhecimento. Isso não é um lobby imoral, é, na realidade, cooperar para que o Estado consiga produzir leis que não destruam parte da indústria por desconhecimento do político de como isso está acontecendo. Então, o advocacy, ele é visto como uma participação no jogo democrático. A gente olha para isso como sujeira.
Então, essas são questões que estão por trás desse tipo de definição. E aí, quando você pergunta, Mariela, sobre como é que eu defino esse jogo em alianças e estratégias, qual é o esforço que nós vemos as empresas de fato fazendo para trabalhar a cooptação e influência no médio e no longo prazo para você ter fornecedores melhores, produtos de maior qualidade na ponta e sindicato perto? A gente não faz isso. Esse planejamento mais sistêmico, ele pressupõe maior confiança na sociedade. Aí tem um círculo vicioso. Se eu tenho baixa confiança, eu não gasto tempo pensando na cooptação e na influência, porque eu acho que não vai valer a pena. Como eu não gasto tempo trabalhando na cooptação e na influência, eu tenho uma dinâmica de conflito contínua, que prova que eu não posso confiar. Então, as culturas são, na realidade, um universo de profecias autorrealizáveis. Eu não confio no meu operário, então eu não capacito, eu não incluo, eu não discuto missão e visão e valores com eles. Quando eu preciso deles, eles estão desqualificados. Aí eu digo, olha só como não dá para confiar em operário. Quando eu tenho uma sociedade que trabalha bem a subordinância, a gente vai continuamente trabalhando esse indivíduo para entender missão, visão, valores, o papel deles, o que é exime execução, o que é excelência na tarefa. Quando eu preciso, eu tenho esse grupo junto. Então, a qualidade do vínculo, de muitas maneiras, ela se estabelece nesse esforço contínuo de cooptação e influência, que é uma coisa que sociedades autoritárias normalmente não fazem, preferem o comando e controle. E aí entra naquilo que a Renata falou. Tá, chega uma hora que eu tenho que tirar a pessoa. Então, desculpa, foi a Valéria que perguntou isso. Muitas vezes eu, de fato, tenho que tirar a pessoa. O cara é mau caráter e ele está sendo uma laranja podre no saco. Agora, eu só sei isso se eu, de fato, tenho uma liderança que está trabalhando nesse alinhamento em modo contínuo. Se não, a liderança pode estar dizendo uma coisa, esse cara está discordando com razão, e a liderança vai dizer, cara, esse cara é uma pedra no meu sapato, deixa eu limar ele daqui. Aí eu não tenho um líder, eu tenho um chefe autoritário. O foco no curto prazo e o autoritarismo, de muitas maneiras, na nossa cultura, se reforçam. O que acontece? De muitas maneiras, na nossa sociedade, nós prestamos muito mais atenção naquilo que se opõe a nós do que naquilo que nos dá suporte. Porque se eu estou com foco no curto prazo, eu estou vendo quem está me atrapalhando para andar. E eu não consigo perceber que tem todo um outro processo, um outro mecanismo ou grupo de pessoas que poderiam estar me ajudando aqui. Coisas muito curiosas. Por exemplo, no Japão tem uma técnica curiosa de evitar que os alunos virem os piores alunos da turma. Muitas vezes o professor pega aquele aluno mais rebelde e chama para ser um monitor. Porque eles dizem o seguinte, esse cara ele tem uma baita energia, uma vontade de liderar. Quando ele não consegue entrar no sistema, ele se opõe a ele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar esse menino para me ajudar a resolver os problemas da escola e da classe. Ele normalmente cresce como liderança. Né? Quando eu estou olhando de uma forma mais sistêmica o que está causando aqueles comportamentos, eu posso fazer isso. Se eu estou olhando simplesmente o comportamento de oposição, eu condeno esse menino como mau aluno, jogo ele no fundo da turma e ele vai ser visto sempre como a laranja podre, quando de fato ele pode ser um talento. Faz sentido isso? Nessa linha aí, em relação à gestão de cultura, né? Exato. Quando a gente procura ter uma visão mais integrada de tudo, dessas influências todas, a gente observa que, às vezes, dependendo do momento que a gente está vivendo, na organização, no negócio, no ambiente, posturas ou comportamentos que antes eram aceitáveis se tornam inaceitáveis e algumas partes, algumas equipes começam a despertar para essa necessidade de mudança. Feito isso, às vezes as lideranças se identificam que realmente precisa haver uma coisa mais coordenada de propiciar que a cultura como um todo vá para um caminho que vai trazer um resultado melhor para o grupo. Isso seria uma gestão de cultura, né? Existe alguma coisa, alguma forma de identificar, ter um acesso para entender exatamente como a gente está agora, como seria o ideal para esse momento e como fazer essa trajetória? Estou falando mais uma coisas que identificando que é necessário mudar uma cultura para a sobrevivência. Existe algo nesse sentido? Esse é o objetivo de diagnóstico de cultura.
Esse é o objetivo. Então tem esse produto no mercado. Dependendo de como você compra, ele pode ser mais ou menos adequado. Então, nós temos, por exemplo, no mercado produtos que tenta fazer um assessment de quais são a cultura da organização e a cultura das pessoas e ver se bate. Quando não bate, aquilo vira uma meta para a liderança alinhar. Gente, não bate. Ponto. E é saudável que não bata. Então, se você está olhando para isso, você está partindo de uma série de pressupostos falsos. Por exemplo, quais são os meus valores? Por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu quero educar minhas filhas, porque eu quero que elas tenham um bom plano de saúde, porque eu quero ter uma aposentadoria tranquila. Né? Se eu não tivesse nada disso como meta, eu poderia perfeitamente estar na praia. Agora, quando eu trabalho numa organização que entrega um produto que tem uma ética com a qual eu compartilho, que eu posso usar as minhas competências, eu consigo fazer isso muito melhor, não é verdade? Se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, se eu acredito na liderança, se o contexto é capacitante, eu consigo entregar o máximo do meu conhecimento, o máximo da minha competência e atingir os meus valores. Não significa que os valores da cultura organizacional são os mesmos que os meus. Não significa isso. Alinhamento de valor não significa isso. Né? Mas você tem esse tipo de produto. Aí o que acontece? Você faz esses gráficos de alinhamento de valor, olha para aquilo e chega para sua liderança e diz assim, vire-se. Na próxima mensuração que a gente for fazer daqui a um ano, se você não aproximou isso, você não entregou resultado em cultura. O que eu posso fazer? Combinar com o meu funcionário, é o máximo que eu posso fazer. Gente, ó, pra gente não perder bônus, vou dar alinhada nesse negócio aqui, senão ferrou. Né? Você não faz gestão da cultura. Você faz gestão da cultura quando você de fato consegue interpretar comportamentos recorrentes, como o que a gente está fazendo aqui, enxergando as causas e criando um plano de ação para remoção das causas. Então, aí entra no nosso próximo autor. A gente vai terminar de olhar aqui missão, visão e valores e a gente vai passar a olhar para comportamento. Então, quais são os problemas que idealmente a cultura resolve? O que precisa ser realizado? Qual é a nossa missão? Se isso não está claro, eu posso pegar aquele exemplo do leite em pó e dizer a minha missão é vender alimentos de confiança. Mas se você perder 1 minuto de produtividade parando tudo para matar barata, você vai ser demitido. Eu tenho um discurso e uma prática inconsistente. Eu jamais vou produzir clareza nesse aspecto, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um valor, confiança e confiabilidade, eu vou ter que sacrificar produtividade máxima. Os dois proveitos não cabem no mesmo saco. Quem quer comer a torta agora não pode guardar na geladeira para amanhã. Esse é um dado básico da vida. Eu tenho que escolher, ou eu guardo a torta para amanhã ou eu como ela hoje. Né? Se eu digo, eu quero o máximo de confiança, confiabilidade, qualidade, mas eu também quero o máximo de produtividade, todo mundo pau na máquina, para ter a maior escala no fim do dia, eu estou impedindo que isso aqui ocorra. Então, se eu tenho isso claro, eu preciso ter as minhas equipes alinhadas em quais são as forças externas mais importantes. O que dificulta que eu faça isso, como é que meu cliente percebe esse valor, o que eu tenho que levar em conta. Eu preciso saber como é que eu vou medir as minhas realizações. Eu preciso saber como é que eu posso afirmar que a gente teve sucesso ou que a gente fracassou nesse esforço de uma equipe de alto desempenho. Eu preciso saber explicar os fracassos. Eu preciso ter claro quais são os riscos que eu estou correndo, como é que eu sei se eu corri um risco que eu devo parar antecipadamente e como é que eu justifico aquilo como um erro honesto. Se eu não posso tentar e eu não posso errar, eu não tenho como inovar, tá? Como é que eu sei separar o erro honesto, aquele que nós estudamos cuidadosamente, planejamos com calma, alocamos recursos de forma razoável, mas de fato deu errado porque só erra quem tenta. Do erro desonesto, fui complacente, negligente, não prestei atenção, meti os 2 pés na jaca e ferrou. Eu preciso saber separar uma coisa da outra.
O que constitui a nossa excelência para o mercado? Isso tem que estar claro. Qual é a competência essencial que a minha organização tem para entregar isso de forma consistente? E quando a gente deve admitir uma derrota. Agora, isso aqui ocorre numa relação dinâmica com o cliente. Numa relação com o que é valor para o cliente. E é isso que vai permitir que você faça um diagnóstico de cultura com uma bússola clara. Porque eu tenho um cliente lá na ponta que precisa poder avaliar se eu estou, de fato, entregando algo que ele quer pagar, né? Então, quando eu olho para isso, eu preciso começar a refinar o meu conceito de cultura para saber o que eu tenho que levar em conta no diagnóstico. Segundo o Elliott, o termo cultura tem associações diferentes conforme tenhamos em mente o desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo, de uma classe ou de toda a sociedade. A cultura do indivíduo depende da do grupo e a do grupo da sociedade. Por outro lado, a cultura da sociedade não determina do grupo e nem essa dos indivíduos, que processam as informações que recebem através da linguagem, dos rituais, da cultura material de forma idiosincrática, né? Então eu estou no Brasil, sou gaúcho, adoro churrasco e eu tive um filho vegetariano, morre de pena da vaca. É possível? É possível. Então a cultura ela é complexa, por isso mesmo a gente tem que saber como selecionar um objeto para estudar com método. Quando o Hofstede olha para a cultura, ele está interessado nos valores. Então, ele acaba definindo a cultura como uma programação da mente, transmitida através de símbolos, como a gente já falou, gestos, figuras, objetos, heróis, e que estruturam a nossa tendência a preferir um certo estado de coisas face a outro. Então, a cultura vai definir o que é bom, o que é mal, o que é sujo, o que é limpo, o que é feio, o que é bonito. Então, no Renascimento, mulher gordinha era bonito, na nossa sociedade é feio. Na realidade, você vai olhar para determinadas culturas que vão criticar determinados comportamentos como sujo e impuro. No Oriente Médio, por exemplo, muitos comportamentos femininos são tidos como impuro. Na nossa sociedade, isso é limpo, é ético, é possível, né? Um comportamento que eu posso dizer numa sociedade que é mau, por exemplo, o filho desafiar o professor na sua argumentação em sala de aula pode ser considerado ruim em um país, bom em outro. Então, a cultura vai definir isso e ela varia de acordo com... Se eu estou fazendo um recorte nacional, que é o que a gente está fazendo aqui, eu estou dizendo, olha, no Brasil a gente tende a ver esse tipo de regularidade. Tem empresas que são exceções, tem famílias que são exceções, tem indivíduos que são exceções. Ela tende a variar de acordo com a etnia, quer dizer, um índio guarani, mesmo dentro do Brasil, vai ser diferente de um tupinambá, que vai ser diferente de um craó, que vai ser diferente de um quilombola, que vai ser diferente dos alemães numa colônia no sul. Então, eu tenho esse nível de variedade dentro de uma cultura nacional, então a cultura nacional não é homogênea. A gente tem variações de acordo com o gênero, as mulheres tendem a ter determinados valores e os homens outros, de geração, de origem social, escolaridade, profissão, organização ou empresa. Então, o que o Hofstede está dizendo? Quando a gente está estudando a cultura nacional, a gente está estudando determinadas regularidades de comportamento que são observáveis ali dentro, entendendo que isso é uma abstração. Porque na prática, essa questão é muito mais sutil, ela tem muito mais matizes, então nós precisamos olhar para isso com cuidado. Eu queria falar agora um pouco sobre Geertz, e aí a gente finaliza a aula de hoje falando disso. Geertz diz o seguinte, usando Weber como base para o desenvolvimento da sua abordagem para a cultura. Ele começa o texto deles, e vocês vão o texto dele, dizendo tudo o que cultura não é. Ele diz, cultura não são coisas que nós temos que saber, cultura não é necessariamente valor partilhado. Isso gera um imbróglio sobre o conceito que dificulta um diagnóstico preciso, dificulta uma decodificação adequada. Segundo Geertz, então, cultura são teias de significado em fluxo. A ideia de fluxo, porque isso não é estático. Né? O que são teias de significado?
vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que o Geertz coloca e vocês então reflitam um pouco sobre isso na aula que vem para a gente continuar mergulhando nesse conceito. Geertz diz o seguinte, imagina que tem um menininho aqui que pisca o olho. Por exemplo, eu pisco o olho para Renata. Esse é um comportamento, não é isso? A contração física da pálpebra é um comportamento observável. Ele diz, e qual é o significado desse comportamento? Eu posso ter um código com a Renata e estou acionando esse código. Renata, aquilo que a gente combinou, executa aí. Eu posso estar piscando o olho para a Renata para fingir para o Vitor que a gente tem um código. Eu posso estar piscando o olho porque eu tenho um tique nervoso. Ou eu posso estar debochando da Angélica que está com tique nervoso e eu estou aqui imitando para fazer gracinha. O comportamento em si não diz nada. É o que o Geertz está dizendo. O comportamento só faz sentido em relação à intenção do falante dentro de um contexto. Então, se eu quero decodificar a cultura, eu tenho que ver qual é o comportamento, qual é a intenção do falante, qual é o contexto dentro do qual o comportamento ocorre, para que eu possa saber o que aquele comportamento significa. Se eu simplesmente olho para o comportamento e julgo, eu não estou fazendo uma análise de cultura. A cultura não é o comportamento em si. Por isso que a auditoria comportamental não diz nada sobre cultura. Porque ele não diz nada sobre as razões pelas quais aquele indivíduo está agindo daquela forma dentro daquele contexto. Eu vou aqui falar um pouco de uma observação clássica nossa. Por exemplo, Pedro II foi o primeiro gestor brasileiro que tentou implantar uma meritocracia no serviço público. Pedro II. Então, a gente vê que essa questão não é recente. Nós vemos esse tipo de processo ocorrendo historicamente no Brasil. Teve um governante que tentou implantar meritocracia no ensino superior brasileiro, nas universidades federais. E teve uma régua forçada. Eu vou simplificar a história, não é tão simples, porque me interessa é o exemplo. Os melhores professores deveriam receber letra A. Eram os 25% melhores receberiam A. Os 50% médios receberiam B. Os 25% piores receberiam C. Não tem nada mais fácil no mundo do que avaliar professor universitário. Você tem uma métrica de publicação e da importância da publicação. Então, você tem um ranking de revistas, A1, A2, B1, B2, é fácil saber qual é a relevância, qual é a qualidade da sua publicação. Depois você consegue saber a relevância, ainda mais hoje, porque você tem uma medição do quanto um profissional é citado. Você sabe quantas teses o cara orientou, como é que esses alunos se saíram, qual é a avaliação dele em sala de aula. Então, é relativamente simples fazer isso aqui, né? Quando o MEC faz inspeção nas escolas, o MEC olha como é que aquele corpo docente está em relação a um conjunto de metas. Bacana. Você começou a rodar isso. Na primeira avaliação, um grupo de professores tirou A. Na segunda, tirou C. Aí a professora que tirou A foi lá reclamar. Peraí, como é que pode? Eu sou um professor que mega publica, eu tenho rankings fantásticos, meus alunos gostam das minhas aulas, eu orientei um monte de tese. Aí o pessoal chegou para ele e falou assim, olha só, a gente não sabe qual é a intenção do governo com isso. Pode ser uma tentativa de privatização da universidade pública. Pode ser uma tentativa, na verdade, de roubar a autonomia do professor, de criar ingerência sobre a universidade. Nós não podemos permitir isso. Mas também a gente não vai sair peitando o negócio que a gente não sabe quais são as consequências que isso vai ter. Peraí, por que você está fazendo tanta questão de aparecer como melhor? Para que você quer esse indicador? Olha só, agora você está super bem, mas tem uma professora aqui que tirou C, está com a mãe doente, tem filho pequeno, teve uma produtividade baixa no triênio. Se a gente der para ela outro C, a gente não sabe qual a intenção, ela pode ser demitida. Então a gente decidiu fazer um rodízio de letra. A gente não vê isso, muitas vezes, com os sistemas de avaliação meritocrática? Porque a gente não confia na justiça do sistema, a gente não sabe o que vai acontecer com aquele que é mal avaliado,
Então, de modo geral, a gente boicota o sistema. Por quê? Porque na nossa cultura é mais importante a qualidade da relação e essa rede de proteção mútua do que um critério de hierarquização meritocrático. Se o sistema fosse mais transparente e as consequências fossem menores, talvez nós conseguíssemos implantar devidamente. Mas com baixa confiança e pouca transparência, o que você está fazendo é aumentando a possibilidade do poderoso agir de forma arbitrária, não é isso? Então você oferece resistência. A nossa cultura, então, se você pergunta para as pessoas o que é ético, todo mundo vai dizer que meritocracia é ético. Mas se você observar comportamentos, você vai ver que as pessoas resistem. Por isso o método de diagnóstico de cultura é a etnografia. É a observação participante. Eu vejo isso e aí eu vou perguntar por quê. Eu vou tentar entender qual é a lógica que está regendo aquele comportamento. Eu não posso simplesmente dizer esse cara é resistente. Existe uma lógica por trás desse comportamento que, se eu não conseguir compreender, eu não consigo remover a causa. Se eu quero meritocracia de fato, eu preciso aumentar a transparência e aumentar a justiça. Sociedade muito autoritária, com baixa transparência e muita injustiça, a meritocracia é o seguinte: olha, se você for capaz de matar o oponente para entregar resultado, eu vou te promover. Não é isso que a gente acaba fazendo? Então, o que acaba acontecendo? Eu transformo a organização num navio pirata. Eu tenho um bando de mercenário vendo quem ganha mais para distribuir espólio de guerra. Isso é meritocracia num contexto de baixa transparência e pouca confiança. É diferente de uma situação em que eu tenho mais transparência e uma percepção maior de justiça. Então, essa é a questão que está por trás da observação dos comportamentos. Então, o que Geertz diz na hora que ele fala sobre pegar o comportamento e ver as lógicas simbólicas que estão estruturando esse comportamento? Ele está dizendo, eu estou decodificando, eu estou traduzindo essa cultura, botando ela numa forma explícita para poder entender. Então, o trabalho de diagnóstico de cultura, ele é um trabalho de tradução desta possibilidade de ver o mundo para essa. Ele dá uma série de exemplos de como a dificuldade de entender as teias de significado produzem erros terríveis. Então, ele conta uma história na África, quando um judeu, durante a colonização francesa, vai falar para os franceses que ele está indo falar com a comunidade dos, é Mamouche o nome? Não me lembro. Dos Mamouche, porque ele foi roubado por um Mamouche e pela tradição local, se ele foi roubado, aquela comunidade deveria pagar a ele um ar, que é um tipo de um pagamento moral pelo dano que lhe foi causado. Os franceses acharam que o judeu era maluco e não levaram aquilo muito a sério. Falou, você vai se matar, você vai num grupo inimigo pedir recompensa e retribuição por você ter, restituição por um roubo. Os franceses veem, de repente, o judeu voltando, trazendo algumas cabeças de gado como restituição. Não entendendo a lógica simbólica do que estava acontecendo e essas redes tradicionais de moralidade e ética daquelas sociedades, os franceses imaginam que aquele judeu é um inimigo e prendem o judeu. Geertz dá isso como um caso clássico em que eu observo um comportamento, não entendo o que está por trás e tomo uma ação a partir de uma projeção do meu imaginário cultural sobre o comportamento do outro. Então, um diagnóstico de cultura não pode fazer isso. Daí a importância do método e de um objeto claramente definido. Quando eu pergunto por que o cara está fazendo isso, eu estou tentando entender qual é o código cultural que está orientando a racionalidade desse sistema. Então, eu estou decodificando essa gramática simbólica na sua possibilidade de criar uma justificativa lógica para aquele comportamento. Essa é
uma proposta que eu faço para vocês na hora da gente pensar diagnóstico de cultura. Porque ele separa, de muitas maneiras, os aspectos psicológicos, como diz Weber, dos aspectos antropológicos. E ele não está querendo saber por que esse judeu é tão corajoso na hora que decide ir cobrar uma indenização dos mamus. O que ele está querendo entender é como esses acordos funcionam, qual é a lógica simbólica que rege, qual é a racionalidade que está aqui, para que eu possa traduzir isso. Então, de muitas maneiras, o diálogo multicultural ou intercultural, ele caminha melhor quando a gente está consciente dessas diferenças. Então, a gente consegue incorporar essa racionalidade no nosso processo de diálogo. Eu não estou dialogando a partir de um pré-conceito, de uma ideia pré-concebida. Eu entendo essa lógica cultural. Então, o que o Geertz diz? A antropologia, na hora que está usando o método etnográfico, né, fazer o indivíduo fazer uma observação participante, ele não está tentando colocar o antropólogo na pele do nativo. Ele não está tentando fazer com que um santo baixe ali no antropólogo no campo. Ele está produzindo um método de estranhamento. Se eu não conheço a cultura, eu começo a perguntar o porquê de tudo. Se eu vou atrás de resposta para essas perguntas, eu acabo conseguindo mapear essa teia de significados. O que acontece, então? Dificilmente um antropólogo consegue produzir o mesmo resultado na própria cultura, porque como a cultura é a lente através da qual eu olho para a realidade, o que acaba acontecendo é que eu não consigo problematizar adequadamente. Por exemplo, eu não consigo problematizar o conceito de vaca na minha cultura, eu só faço isso por um estranhamento, que é o que a gente está fazendo na disciplina. Quer dizer, quando eu apresento como é possível ser humano para os americanos, o que é ser um ser humano para os japoneses e o que é ser um ser humano para a gente, o que eu estou tentando fazer é mostrar como as construções culturais são relativas, para que a gente consiga se afastar da nossa realidade e olhar para ela em perspectiva. Isso é diagnóstico de cultura numa perspectiva da antropologia. Aí eu consigo olhar e dizer, ah, tá, então estes comportamentos têm todas essas lógicas simbólicas que o informam, portanto, se eu quero alterar isso, eu tenho que ajudar as pessoas a perceber como é que isso está funcionando. Diga, Sérgio. Oh, desculpa, Eduardo. Eu consegui mapear o método etnográfico de relações de poder de uma organização? Então, teoricamente sim, né? Mas algum trabalho? É uma curiosidade minha, porque eu vi uma aplicação. Então, tem vários trabalhos com isso. Tem um livro que é uma etnografia de Wall Street, que tenta mostrar isso. Na aula do Hélio Arthur, você tem a corrente francesa da antropologia aplicada à organização, mostrando a organização como prisão psíquica e as diferentes formas como o poder funciona dentro dela. Muitos livros de cultura organizacional tentam endereçar essa relação. Algumas olhando para o aspecto mais positivo, que é a relação da liderança com a cultura, mas outras olhando também para o volume de sofrimento que determinados arranjos de poder produzem dentro da organização. Tem o meu livro, Criando o Hábito da Excelência, que eu mostro como a cultura brasileira e essas relações de poder se relacionam com o volume de acidentes observáveis nas empresas brasileiras. Então, muitos trabalhos, dificilmente você consegue falar de cultura isento de relações de poder, porque essas coisas estão sempre muito imbricadas. Na antropologia, a maior parte dos estudos de cultura estão sempre dialogando com os arranjos de poder. Para chegar perto do fim e criar uma questão para vocês pensarem para a próxima aula, eu gostaria de falar muito brevemente de um trabalho do Marshall Sahlins. Marshall Sahlins tem um livro chamado Idade da Pedra, Idade da Abundância. Nesse livro, Sahlins faz uma afirmação difícil para a gente aceitar. Ele diz que os homens da Idade da Pedra, quer dizer, as tribos nômades da Austrália, se eu não me engano, são as sociedades verdadeiramente afluentes.
a gente olha para uma tribo e a gente vê muita escassez material, não é verdade? Salins diz, tem duas maneiras de se achar rico ou de estar satisfeito. Ou tendo mais, ou desejando menos, não é verdade? Quando ele olha para as sociedades aborígenes, ele diz o seguinte, essas sociedades são as sociedades verdadeiramente afluentes. Por quê? Porque eles estão numa selva e eles acreditam que a floresta tem tudo aquilo que eles precisam para ter uma vida plena. Se eu estou numa floresta tropical e eu acho que a natureza tem muito mais do que aquilo que eu preciso, eu consigo viver tranquilamente ali sem trabalhar que nem um maluco. Não é verdade? O conceito de escassez, então, ele não é uma relação do sujeito com a natureza e a realidade, mas ele é uma percepção cultural. Segundo Salins, este conceito de escassez está muito ligada a uma ética cultural, uma lógica cultural europeia. Eu fico pensando, tá tudo gelado, falta tudo, como é que eu faço para ter o maior controle sobre a minha vida e sobre a natureza? Como é que eu faço para ter certeza que daqui a 30 anos, quando eu for me aposentar, eu vou ter o suficiente acumulado para não depender de nenhuma variável extrínseca? O que o Salins faz com essa questão? Tem um ponto que eu acho importante para a gente trazer para as organizações. A minha motivação para trabalhar, acumular e competir vai ser tão maior quanto mais eu acreditar que há uma escassez no mundo e que eu preciso aumentar o meu controle sobre as variáveis. Quanto mais eu confio na minha comunidade, que é a questão das tribos nômades, né? Quanto mais eu confio que a minha comunidade vai cuidar de mim se eu ficar doente, quanto mais eu acredito nas soluções dessa cultura para modelar o meu futuro, menor vai ser a razão pela qual eu vou tentar trabalhar e acumular. O que acontece, então, é que as culturas de forte escassez, elas tendem a ter muito mais voracidade em relação ao meio ambiente e muito mais voracidade na questão da competição. As sociedades que vivem em mais harmonia e acham que o mundo tem mais para dar do que elas precisam, são sociedades, teoricamente, com menor motivação para se matar de trabalhar e acumular. O que acontece, então, é que na hora que eu vou pensar motivação do meu empregado, esses fatores estão em conta. Quando a gente olha para a cultura brasileira, nós temos um filósofo que fala muito sobre nós, que é o Zeca Pagodinho, né? Que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem uma felicidade embutida aqui. Se eu não tenho tanto medo do futuro, nem tanta necessidade de acumular, eu consigo estar mais feliz no presente. Então, eu posso estar ferrado, mas tentar usar o meu cartão de crédito para gastar um dinheiro que eu não tenho, para comprar um churrasco e uma cerveja e fazer um churrasco na laje. Esse comportamento, numa perspectiva protestante, seria de uma irresponsabilidade ímpar. Se eu sou pobre e eu estou sem dinheiro, eu deveria estar sofrendo, me organizando para acumular e me privando do churrasco no presente em nome de um ganho futuro. Quando Hofstede fala dessas questões de foco no curto, médio e longo prazo, elas estão ligadas em teia com esse conjunto de percepções. O que acontece? Tanto o meu cliente pode ter esse tipo de valor, quanto o meu consumidor. Se o meu cliente tem esse tipo de valor e a filosofia Zeca Pagodinho está bombando, eu posso criar uma estratégia de negócio como Casa Bahia. Vocês concordam? A Casa Bahia, o negócio dela não é vender eletrodoméstico, de certa maneira. É emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro para comprar eletrodoméstico, não é isso? Ele financia esse negócio.
eu tenho um foco no curto prazo, eu penso que o que eu levo dessa vida é a vida que eu levo. Por que eu vou me privar de ter um negócio agora, se eu consigo pagar a prestação da Casa Bahia? Eu vou lá, pego o negócio que eu quero e eu acredito que no futuro eu vou dar meu jeito. Então, eu estou, de algumas maneiras, na ética protestante, apostando contra o futuro. Eu estou sendo irresponsável. Se nós olhamos para o comportamento protestante de muitas maneiras a partir dessa ética, assim, o cara se odeia, né? Então, outro dia eu estava conversando num grupo focal e eu falei, mas gente, e vocês não estão preocupados com o futuro? Aí a moça chegou para mim e disse assim, cara, e se eu morrer amanhã? Eu vou ser infeliz pra quê? Eu falei, cara, e se você não morrer? Né? Ah, cara, aí eu me viro. Essa é uma lógica cultural forte nossa. Então, o que acaba acontecendo? E essa também é uma transformação curiosa na cultura brasileira e uma mentalidade da classe C emergente de muitas maneiras. Esse empregado que pensa desse jeito vai ter muito menor propensão a aceitar um chefe autoritário. Não é verdade? No passado, quando eu tinha menos oportunidade, eu aguentava um chefe autoritário. Agora, eu sou geração Y, classe C, e estou mais a fim de ser feliz. Me aperta que você vê o que te acontece. Eu vazo. Legal. Num momento de crise econômica, menos. Mas no momento de pleno emprego que a gente estava recentemente, ninguém estava conseguindo empregado. A estratégia de retenção que eu vou ter que usar no contexto brasileiro é muito diferente da estratégia de retenção que eu tenho que usar em outro contexto. Então, eu sei que Marshall Salins não tinha a intenção de pensar a motivação no mundo do trabalho, né? Mas concorda que se aplica? Eu queria que vocês, então, pensassem sobre isso para a aula que vem. Se eu sou um gestor nesse tipo de cenário, como é que eu faço para criar vínculo? Cenário de escassez. Não, num cenário de abundância. Porque, segundo Salins, essas pessoas estão vivendo num cenário de abundância. Aí eu prometo pro cara assim, ó, se você ralar para caramba, quem sabe daqui a 10 anos você vai estar numa posição melhor. E o cara vai dizer assim, e se eu morrer? Muita gente não contribui nem para o INSS, não pensa em aposentadoria, né? Pelo contrário, às vezes não querem, né? Preferem não ter carteira assinada, né? Ganhar mais no curto prazo. São outros tipos de valores, realmente. Valéria, você está pré-julgando, então você é uma péssima antropóloga. Você não pode dizer, ah, cara, não pensa. Não, simplesmente tem umas pessoas que conhecem, assim, você faz esse tipo de questionamento e a pessoa não consegue nem responder. Realmente não pensa. Eu sou o contrário, até estava brincando quando você estava falando, quando você falou do pensamento protestante, eu falei, eu sabia que tinha raiz europeia, brincando. Mas assim, eu realmente sou uma pessoa extremamente preocupada com o longo prazo. Mas eu conheço muita gente, até na minha família, meu seio familiar, que realmente não pensam. Então, não aí pensa você é não pouco no sentido aberta de ver. não seja capaz de pensar, mas no sentido de que ela não dá valor a isso. ela não É o foco, né? Não é não no tem longo aquele prazo. momento assim, eu preciso parar para pensar sobre isso, desenhar um plano de ação. Isso não existe. Ela não quer. É, Ela não quer. Eu posso Né? citar o meu exemplo. Que eu ela é fiz nessa capaz de loja. ter, mas ela não quer. Ah lá, o Eduardo tá dizendo, eu não tenho, tenho quero. 27 anos, não faço previdência, nem privada, nem INSS. Nossa, eu sou o contrário. Tem tudo assim, milimetricamente esquematizado, pensando em... Então, vocês dão razão ao Hofstede, dentro de uma mesma cultura étnica, uma mesma cultura nacional, vocês têm diferentes valores pessoais, confirmando o que o Hofstede está dizendo. Mas o Eduardo é a média nacional, eu quero ser feliz, eu acho o Zeca Pagodinho o cara, né? Não, eu acredito que ao longo da minha vida eu vou construir riqueza suficiente para não precisar da previdência. Ele acredita no futuro, então ele acredita que o mundo tem mais para dar para ele do que ele precisa ralar para acumular. Então ele confia no taco dele que no médio e no longo prazo ele vai ter controle da situação. Essas são diferentes formas de pensar que têm um impacto enorme nas organizações, tanto na perspectiva do cliente
quanto na perspectiva da gestão de pessoas. Então eu queria que vocês pegassem esse texto do Marshall Sahlins, que é um texto antropológico, simplesmente refletindo sobre a escassez de uma sociedade na outra, e pensem um pouco sobre o impacto disso na gestão brasileira. O que isso me diz em termos de comportamento do consumidor. Muita gente chega e diz assim, pô, o consumidor é mega ignorante, paga um juro enorme e não sabe. Sabe. E diz assim, não me importo. Desde que eu possa pagar, tá ótimo. Não tô a fim de ficar ralando para comprar daqui a um tempão. Se eu posso ter agora, prefiro pagar isso. Né? Essa é uma questão. Então, em termos de comportamento do consumidor, tem essa característica. E em termos de comportamento do empregado na organização, teriam características razoavelmente similares. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso para a aula que vem. Quais são as implicações de uma percepção cultural maior de abundância e não de escassez para o trabalho de vocês. Pode ser?